E aqui chegou a hora de estudarmos a decisão do STJ que admite a oposição de embargos do devedor sem garantia do juízo. Nós temos esse julgado de 2019, eu vou para a parte que nos interessa e está aqui, ó. A Constituição Federal de 88, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na primeira sessão do julgamento do Respital na sistemática de recursos repetitivos. Essa é a possibilidade de apresentação de embargos do devedor para penhora parcial. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado de forma inequívoca que o devedor não possui patrimônio para a garantia do crédito exequendo. Perceba que não se trata de beneficiário da justiça gratuita. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Continua dizendo o STJ. Nada impede que no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie a procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. Fazenda Nacional, porque aqui era justamente o caso concreto, mas isso pode ser qualquer exequente, ou seja, qualquer legitimado à execução fiscal. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. No raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. Perceba que por esse julgado, o STJ ele não anulou o julgado lá de 2014 sobre a possibilidade de apresentação de embargos do devedor sem garantia do juízo, em razão do devedor ser beneficiário da justiça gratuita. Na verdade, impossibilidade, né? Ou seja, aqui o STJ, em 2014, disse que o fato de estarmos diante de um devedor na execução fiscal que é beneficiário da justiça gratuita, essa situação por si só não autoriza a apresentação dos embargos do devedor sem a garantia do juízo. Veja que esse julgado de 2014, ele não entra em linha de confronto com esse de 2019. Ou seja, nesse caso, o STJ ressalva a situação e diz, novamente, vou repetir, no raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade da justiça, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. É importante, inclusive, que você se lembre que o STJ disse que, em termos de aplicação de legislação, tem que se aplicar a lei de execução fiscal porque ela é especial e não a lei de benefício de justiça gratuita. No caso, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo do executado ser beneficiário ou não da justiça gratuita, mas sim pelo lado da sua hipossuficiência. Então, não importa se ele é beneficiário ou não da justiça gratuita. Se ele for hipossuficiente, ou seja, se ele não tiver patrimônio capaz de garantir a execução, ele pode apresentar embargos do devedor sem garantia da execução, pois, adotando-se a tese contrária, a tese da impossibilidade, tal implicaria em garantir o direito de defesa ao rico, que dispõe de patrimônio suficiente para assegurar o juízo, e negar o direito de defesa ao pobre. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. Decisão de 2019. Então, o STJ permite os embargos do devedor apresentados, ainda que a penhora seja parcial, e permite os embargos do devedor apresentados sem garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência do devedor, ou seja, a indisponibilidade de patrimônio do devedor para a garantia do juízo na execução fiscal. Essa decisão é muito importante porque ela flexibiliza e muito o artigo 16, parágrafo 1º, quando diz, artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Decisão importantíssima, com muito cara de prova.